O Sinal Verde Podcast tem o apoio de Flaneg, Parainset Dedetizadora, Ederson Longini Investimentos, Zelador Tech, Orquidário Rio Preto, Augusto Pisos e Revestimentos, Terno e Companhia, Barba Box Barbearia, Ímpar Condos e AV7 Estrutura para Eventos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 10º episódio, hoje com o Felipe aqui, que além de administrador de condomínio, é síndico profissional, vai conversar com a gente um pouco, esclarecer algumas dúvidas aqui sobre o que ele conhece. A Elaine também está aqui comigo na apresentação hoje. Tudo Elaine, bem? Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada, Sempre é um aqui prazer. comigo, tá? E vamos começar conversando com o Felipe, né? Tudo bem, Felipe? Tudo é um bem. prazer revê-lo e ter você aqui para esclarecer para a gente, para o nosso público. Sobre condomínio, né? O que você fala para a gente, assim, o síndico profissional, que você é um síndico profissional, correto? Sim. Tem diferença o síndico profissional? Qual que é o nome do que não é profissional? Explica para a gente um pouquinho melhor para não dar confusão à palavra, né? Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Jefferson, Elaine. Obrigado aí pela oportunidade da gente sentar aqui e bater um papo junto, né? Esclarecer algumas dúvidas das pessoas. Hoje existe, né, no mercado e vem bem ascendente o crescimento do síndico profissional, chamado síndico profissional, né? Existe o síndico profissional e o síndico orgânico. O síndico orgânico é aquele que reside no condomínio. E o síndico profissional, ele leva essa nomenclatura por não ser morador, né? Mas obviamente que não se restringe a isso, né? O mercado, quando ele dá esse título de síndico profissional, a própria pessoa deve buscar conhecimento, né, para poder entregar uma gestão o mais proativa e desenvolvendo as melhores condições ali para tocar o condomínio, que no fim das contas é uma empresa, né? Então, existe os dois possíveis, né, o síndico, o orgânico e o profissional, e existe a diferenciação do profissional para o orgânico. O que vai diferenciar no dia a dia? Experiência, vivência, busca pelo conhecimento, atuação e ter o respaldo aí de uma administradora que esteja por trás, dando esse apoio também é importante, é interessante. Certo. E até onde que vai a atribuição do síndico? Quais as atribuições dele e da administradora, assim? Tá, vamos lá. Atribuições do síndico. O síndico profissional, Código Civil, artigo 1348, ele traz ali, né, as principais responsabilidades, juntamente com a convenção, que passa pela representatividade, né? Então, o síndico, ele é o representante legal do condomínio. Qualquer coisa que envolva o condomínio, é ele o responsável por qualquer tomada de decisão e assume todas as responsabilidades que o condomínio passa no dia a dia, né? Então, representatividade, gestão de pessoas, gestão de finanças, conservação e manutenção e a mediação, né? Que é um dos grandes desafios do síndico, seja o profissional ou seja o orgânico, né? Que é direcionar e lidar com as pessoas no dia a dia. E fazendo um paralelo de separação entre síndico e administradora, o síndico ele é o gestor in loco, né? Ele é o gestor que está ali atuando, que vai buscar os prestadores de serviço, que vai fazer as cotações, que vai estabelecer as negociações, né? Para poder levar o melhor custo-benefício para o condomínio, buscando entregar uma gestão eficiente de números, né? E in loco atuar, mediar conflitos com moradores, estar presente, fazer visitas e inspeções, né? Então, essa é a parte do síndico. A administradora passa a ser um apoio, né? Um braço auxiliar do síndico que traz a base e a estrutura de conhecimento para poder dar apoio ao síndico para que ele tenha uma atuação mais segura no dia a dia. Não só o condomínio, não só o síndico, também o condomínio. Pelo fato de que a administradora, pelo menos nós, né, a nossa missão em Ímpar Condos, enquanto administrador e síndico, nós trabalhamos focados em transparência total, que estamos lidando com o dinheiro das pessoas, né? Isso é uma responsabilidade muito grande.
e também em blindar síndico e condomínio nas tomadas de decisões de forma ética, de forma correta, dentro da legislação, para que o condomínio e síndico, blindados e que as decisões tomadas no dia a dia não venham a gerar nenhuma consequência onerosa, né? Entendi. É isso que se espera quando se contrata um síndico, um administrador, e a gente está no mercado para isso. Tá certo. O Kim, quando ele fez a entrevista aqui conosco, ele falou, é bom a gente sempre fazer preventivas, né, no condomínio, toda essa função também é do síndico, de fazer essas preventivas. Sim, do síndico. Ou ele chama um pessoal especialista no assunto e cria um cronograma para que isso seja seguido, ou contrata pessoal que nem a Zelador Tech, que também entrega esse preventivo, né, fazendo aí um paliativo aí pro Kim, uma propaganda pro Kim, né? Mas até a gente está trabalhando junto em alguns condomínios, porque nem todos cabe esse tipo de investimento, né? Às vezes um condomínio de menor porte fica um pouco mais salgado dentro das finanças do condomínio. Então, mas é o cenário ideal, né? Quando você trabalha com o preventivo, ele te custa menos do que o corretivo, porque o corretivo, às vezes, ele te traz uma consequência junto, né? Vou dar um exemplo, manutenção preventiva, telhado, né? Todo ano, agosto, setembro, a gente corre todos os condomínios, como síndico, né? Função do síndico, faz uma inspeção nos telhados dos condomínios para verificar se tem necessidade de alguma manutenção ou não, prevendo o que pode vir a ocorrer ali no período de chuvaradas. E esse preventivo ele é muito importante pelo fato de que, além de blindar o condomínio de ter transtorno, dor de cabeça, né, e transtorno financeiro, também blinda o morador lá do último andar que agradece, né, por não ter nenhum transtorno de repente entrando água na sua casa, danificando os seus móveis, né. Então, é um trabalho essencial e também reduz o custo do condomínio no dia a dia. Sim, né? Com certeza, né? Hoje, normalmente, você é contratado para as duas funções. Lá no início, você só exercia uma delas, de administrador ou de síndico? Eu iniciei no ramo em 2013, né? Tem 12 anos de atuação. Iniciei como administrador. E lá naquela época, lá atrás, já começou a surgir essa incidência do síndico profissional, né? Na época não levava esse nome ainda, mas foi se desenhando, né? Então, inicialmente, nós, na maioria das vezes, fomos contratados como administradora, e aí, pela falta de opção lá atrás, de ter alguém para assumir, né? Porque a carga do síndico não é uma carga leve, né? É uma carga, principalmente emocional, né? É uma carga bastante pesada. E não é só o emocional, né? São várias atribuições, gestão de finanças, gestão de pessoas, burocracia, parte legal, parte contábil, né? Tem bastante coisa dentro da função. Mas, inicialmente, sim, contratado como administradora, mas também nós estamos enxergando no mercado uma vertente aí que vem se transfigurando, né? Os condomínios da carteira que são atendidos enquanto administradora têm uma forte tendência de acabar sendo cliente do síndico profissional. Sim. Né? Então, como administrador desde 2013, como síndico, já tem 9 anos que eu atuo como síndico no mercado, hoje ainda muito focado na minha pessoa, né? Mas conforme o mercado vem se desenvolvendo, as oportunidades vão surgindo, eu estou começando a estruturar alguém para estar junto comigo para a gente poder continuar fazendo bom trabalho, atendendo bem os condomínios e buscando a eficiência que a gente precisa entregar, né? Porque o que vai fazer com que a gente se perpetue no mercado é se você entrega um bom trabalho ou não, além, óbvio, da transparência, da honestidade, né? De valores que às vezes hoje a gente tem uma certa dificuldade de encontrar na sociedade, mas a gente preza muito por isso, né? Certo. Transparência e legitimidade naquilo que a gente faz. Tá certo. E quem que é considerado condômino? Proprietário, inquilino, os dois? Quem que é o condômino? Legalmente falando, condômino é o proprietário, né? E aí a relação ela se estende para o inquilino através de um contrato de locação. De fato, legalmente falando, nunca vai deixar de ser o proprietário. Mas, de fato, o que ocorre no dia a dia, né? Porque muitos condomínios são voltados para renda, né? Então, o proprietário não está lá, ele não reside. Quem está lá é o inquilino.
Então, de fato, no dia a dia ali ocorre que o condômino acaba sendo o inquilino naquela relação de demanda, de necessidades do dia a dia, né? Entendi. Então, essa é a diferenciação do quem é o condômino, legalmente falando, o proprietário, mas de fato, na ocorrência, na vivência do dia a dia, é o inquilino. E quando acontece, por exemplo, do proprietário ser convocado para a assembleia, não poder participar, o inquilino participar, ele pode votar em síndico, pode participar ou é só restrito? Olha, a legislação prevê que o inquilino pode participar e votar desde que ele tenha uma procuração. Então, se o proprietário ceder uma procuração para ele, bem. Porém, tem convenções que permitem que o inquilino pode votar em ações de pautas de ordem ordinária, né? Sim. Então, assim, vai votar pela taxa condominial. Tem convenção que eu já vi que permite. E tem convenção que é omissa. Quando a convenção é omissa, segue-se pela legislação. Só participa com poder de voto, de decisão, se tiver munido de procuração, reconhecido firma, tudo certinho. Entendi. Entendeu? Legal. E você tem site, faz cadastro pelo site, as pessoas podem procurar direto, ou tem que passar pelo síndico quando quer administradora, como que... Não, a gente tem uma página em desenvolvimento, né? Nessa página a gente tem o link para acessar direto o app para quem é morador, né? Então a pessoa vai lá em área do condômino, digita o CPF, põe a senha, já acessa direto o app, né? O sistema que a gente utiliza é na nuvem, então a gente, de novo, prestando por transparência, né? Quem quiser ter acesso à informação, entra no site, acessa, ou pelo próprio app, né? Nós temos o app também da administradora. Então, pelo próprio site, a pessoa, se for condômino, se for inquilino, seja quem for, ele consegue linkar e ter acesso às informações. Se precisar falar com a gente, os nossos canais de comunicação, pelo próprio site, também consegue enviar, cai diretamente no e-mail da nossa equipe, né? Aí nós temos o nosso telefone fixo, que também é o WhatsApp. Né? Legal. E o nosso site é o www.imparcondos.com.br. Tá certo. Tá? Acontece às vezes, por exemplo, eu moro no de baixo, no de cima tem um vazamento, e aí o síndico fala, não, é responsabilidade do proprietário de cima, ou pode ser do condomínio. Como fazer essa diferenciação de quem é a responsabilidade? Na realidade, nesse momento, chama-se um profissional, linka ele com as duas unidades, marca-se um horário de visita, profissional de hidráulica, né? Ele vem fazer a verificação, a inspeção, e após essa verificação ele vai direcionar se é da unidade de cima ou se é da estrutura do condomínio, né? Então, aí nesse momento é direcionado para quem é a responsabilidade, e além do reparo dentro da parte hidráulica, né? O reparo na unidade de baixo também cabe à unidade de cima, se for da unidade de cima. Se for do condomínio, acaba que o síndico assume essa responsabilidade para estar resolvendo isso. Entendi, legal. Como que vocês são contratados, né? Os síndicos profissionais, assim, como que funciona essa questão? Na realidade, É a administradora que contrata ou não? Não, é em uma assembleia geral, normal, né? Ocorre a assembleia, e aí pode ocorrer de ter um síndico orgânico como candidato, um síndico profissional. E aí, dentro da assembleia, né, ocorre a questão da votação, né? Cada candidato apresenta ali a sua premissa, né, de como pretende desenvolver o mandato. Os mandatos tendem a ser de 1 a 2 anos, né? Geralmente não vi mandatos acima de 2 anos. E essas assembleias são assembleias ordinárias, né? São assembleias que ocorrem uma vez ao ano, determinada em convenção, que decida-se sobre prestação de contas do ano que findou, a votação da previsão orçamentária para o ano corrente e a decisão sobre o síndico e o corpo diretivo que juntamente com ele, né, o Conselho Fiscal, o Conselho Consultivo que vai atuar. Então acaba que na Assembleia Geral os candidatos estão presentes, acontece a votação, mediante a propositura de cada um. Tem também, às vezes, a questão de receita, né? Isso. Que quando é o síndico orgânico tem uma diferenciação. O síndico orgânico, que é o morador, muitas das vezes ele tem a isenção do condomínio, né? Que é a forma que ele teria de remuneração. E o síndico profissional ele acaba tendo uma remuneração que é acordada, votada ali dentro da Assembleia. E paralelo a essa situação que é decidida em Assembleia, ainda tem o contrato que pactua a relação entre síndico e condomínio
pelo período que a Assembleia determinou. Sempre quem norteia o período do mandato, o valor, essas coisas, tudo é decidido em Assembleia, né? Então, a Assembleia ela tem um poder muito grande de resolver as coisas dentro do condomínio e deve ser seguido. Sim, né? e, Deve ser. e nessa assembleia, quem que participa dessa assembleia? Administradora, sim, candidatos a síndicos, moradores, tudo? Sim. Participa a administradora dando apoio em todo o contexto, né? Desde o edital de convocação, apoio, estruturação de pautas, preparação do desenvolvimento, do desenrolar das pautas, né? É feito um preparo, conversa-se geralmente com o síndico antes de ir para a Assembleia, prepara todo um roteiro, né? Para que óbvio, busca-se um resultado máximo dentro da Assembleia e tudo ocorra dentro da maior conformidade possível. E estão presentes sempre o síndico, né, ou os candidatos, quando for a ocasião, e são convocados por força da legislação os proprietários. Os inquilinos recebem lá, ou no mural do condomínio, ou em um mural digital, que seja um grupo de WhatsApp, o edital de convocação, que eles podem também estar presentes. Só que no edital já fica claro que só tem poder de decisão com procuração. Entendi. E quais são as maiores reclamações hoje em condomínios, assim, para o síndico? O que tem mais de problemas hoje? Barulho de uma unidade para outra, barulho, às vezes situação de animais, né? Às vezes o pessoal não cuida muito bem dentro da unidade, aí passa aquele cheirinho para a área comum. É uma situação difícil de investigar, né? Situação delicada de se trabalhar para resolver, né? Tivemos um caso recente aí, estamos buscando tentar resolver isso. Eu fui dar uma pesquisada, tem até uma certa luz que se usa para fazer uma investigação, que pode ser em área comum, né? Embora a limpeza... Ainda que a limpeza não supera o cheiro, porque o cheiro de pet, às vezes, ele supera o cheiro da limpeza, né? Sim. Não consegue ser superior. Questão de barulho tem bastante. Acho que a maior parte é questão de barulho. Entendi. E às vezes até o pet, né? Fica sozinho, trancado, latindo, incomodando, né? Isso acontece não só em condomínios, como às vezes até em residências mesmo, isso. Mas também deve ocorrer, né? Sim. Aí é uma abordagem que a gente faz, na maioria das vezes o pessoal recebe bem, fala, tranquilo, vou tentar mudar para outro cômodo, porque se às vezes deixa na porta da sala, como o hall passa ali na porta da sala dos apartamentos, cria uma, né, qualquer barulho, às vezes o cachorro fica alerta, late, né? Mas é do ofício, já é esperado, né? Difícil é o condomínio que a gente espera que não vá acontecer. Mas acho que a pior parte é a questão de barulho. O que mais ocorre, o que mais pega mesmo é a questão de barulho mesmo. Entendi. E, por exemplo, quem que decide? Vamos colocar o portão, tag no portão, câmera de segurança, toda essa... Olha, toda decisão, acho que assim, se a gente for partir por uma... melhor prática, buscando dividir as responsabilidades, o peso das decisões, deve ser sempre decidido em assembleia. Porém, assim, o que recomenda-se no mercado? Obras de pequeno porte, determina-se um valor, quando contrata-se um síndico, seja orgânico ou seja profissional, o ideal, o recomendado é que na assembleia defina-se. Um exemplo, obra até R$ 800, o síndico tem autonomia juntamente com o conselho. Obra acima de R$ 800, então vamos chamar uma assembleia para... Óbvio, se for 800 para 1.000, tá ali, né? É uma coisa que se ajusta. Mas não, 1.200, 1.500 já vai extrapolando. Chama-se uma assembleia, apresenta-se as propostas, analisa o que quer que seja entregue ao condomínio, e aí após a análise põe em votação, colocou em votação, se for necessário rateio, se o condomínio não tiver caixa para fazer, aborda-se, né, e faz, né, define-se a melhor forma de rateio ali. Se não, usa do caixa do condomínio e segue com as tratativas que já parte para o síndico de novo, de acompanhar a obra, direcionar o prestador de serviço, né? Ele que tem toda essa responsabilidade por tudo aquilo que é executado no condomínio, né? Então é por esse caminho. Entendi. E o regimento interno? Quem que é o responsável de fazer esse regimento interno do condomínio? Na constituição do condomínio,
Então, né, lá atrás, inicia-se o condomínio pela instituição. Né? Esse é o primeiro documento que formaliza a edificação. Sim. Vem o segundo documento, que é a convenção do condomínio, que ela determina fração, unidade, proprietário, área comum, área privativa, né? E depois, complementar a ele, vem o regimento interno. E o regimento interno ele é desenvolvido lá no início pelo corpo jurídico contratado, ou pela construtora inicialmente, ou depois, né, quando inicia ali a atuação da administradora, para confeccionar esse regimento interno, olhando, analisando a estrutura do condomínio, para ver o que o condomínio tem de necessidade, de peculiaridade, de particularidade, porque cada condomínio tem a sua estrutura, né? E o regimento interno ele tem que estar adequado à estrutura de cada condomínio. Certo. Quando fala condomínio, normalmente a gente pensa em vertical. Sim. Mas existe horizontal também. Existe horizontal também. Qual que é mais difícil de administrar hoje e ser síndico? Eu acho que a complexidade, ela se dá talvez pela cultura enraizada no condomínio, né? Como as pessoas se comportam. Acho que a complexidade se dá mais por isso, porque a estrutura vertical, ela dá um pouco mais de trabalho, porque sempre você vai resolver alguma coisa, você tem um em cima do outro, né? É a estrutura conforme ela é desenvolvida. Mas eu não acho que isso por si só seja uma complexidade. Eu acho que a maior dificuldade que a gente encontra, às vezes, é na cultura enraizada, né? É uma cultura que se difunde, às vezes, ali de uma pessoa, parte para outra, e aquilo, todo mundo se apoia naquela cultura, e às vezes não é uma convivência tão fácil, né? E às vezes demora-se um tempo para você quebrar esse paradigma de uma cultura enraizada, né? Acontece às vezes de entrar em um condomínio, que aconteceu alguma coisa errada na gestão anterior, para você quebrar esse paradigma leva aí 2, 3 anos, né? O pessoal fica mais em cima, que é importante, o que deveria ocorrer sempre, infelizmente só ocorre quando tem alguma coisa de ruim, né? Verdade. Posterior a alguma coisa ruim. Mas eu acho que assim, esse é um dos melhores desafios que a gente pode pegar no mercado enquanto síndico ou como administrador, porque aí você chega e prova o seu trabalho rapidamente, né? Você já chega e já mostra a sua cara. Quando você pega tudo muito redondo, fica um pouco difícil de diferenciar, né? De entender que você está entregando alguma coisa de valor, entregando alguma coisa melhor. Certo. E, por exemplo, eu já vi casos assim, a pessoa está saindo, às vezes o portão fecha em cima do carro. Certo. Acontece isso. Aí quem que arca com essa responsabilidade? Síndico, administradora, rateio, como que... Vamos lá, ó. Por legislação, o condomínio tem que ter um seguro predial obrigatório contratado, né? Determinado, eu não vou me lembrar a lei agora, mas tem uma lei lá atrás que determinou que o condomínio tem que ter o seguro predial obrigatório contratado. Ok. Então, é importante o condomínio ter esse respaldo. Certo? Quando ocorre esse tipo de situação, é ideal que o condomínio tenha câmeras. Porque através da câmera você consegue verificar se houve uma negligência, se houve uma distração do morador ou se realmente foi um problema do equipamento, né? Quando se trata de um problema do equipamento, você pode correr acionar o seguro, se fizer sentido, franquia, né? Aí é uma análise que entra aí do síndico gestor, né? Do síndico profissional, tem que fazer essa diferenciação, essa análise, se faz sentido ou não, né? Como já ocorreu na gestão do morador trazer, Felipe, o portão desceu em cima do meu carro, peraí, deixa eu buscar nas câmeras. O portão tem um aviso, 15 segundos o fechamento. Tem um aviso, o morador embicou o carro e ficou no celular aqui, dá para ver nitidamente na câmera, né? E aí depois, a hora que a pessoa vai, o portão tá descendo. Por mais que exista um sensor ali, que ele vai travar o portão para subir, ele tem um tempo de resposta. E o carro anda muito mais rápido do que o mecanismo ali para que isso aconteça de uma forma legal, né? Então, às vezes acontece, aí é mais filtrar, né? Realmente, é responsabilidade do condomínio, faltou equipamento, é uma falta de manutenção, é algum equipamento que falhou, é algum equipamento que está faltando, que deveria ter e não tem, né? Ou é simplesmente uma situação, não vou nem dizer negligência, porque às vezes não é maldade do morador também. Quem que vai querer ralar o próprio carro? Ninguém vai querer, né? Mas às vezes uma situação de desatenção acaba ocorrendo e é raro, mas acontece. É raro, mas acontece. É verdade. E a questão que ocorre também, às vezes, assim, quando há necessidade de porteiro, quando não há necessidade de porteiro, porque fica, né, aquela dúvida, a gente chega e não tem porteiro. Aí tem aquela eletrônica que
faz a chamada, Sim, a pessoa tá... portaria remota, a portaria remota. Quando há necessidade de ter porteiro, quando não há? Olha, eu acho que é muito do que o condomínio pode pagar, né? E, assim, nós estamos vivendo dias relativamente não tão Favoráveis, fáceis, né? Financeiramente não está assim tão legal, né? E acho que existe uma tendência, né? Principalmente condomínios menores, né? Condomínios menores, às vezes com 24, 28 unidades, às vezes um pouquinho mais, fica difícil suportar o custo de manutenção de um porteiro, né? Hoje um porteiro ele custa em média para o condomínio na faixa de R$6.000 mês, juntamente com o passivo, né? E isso para 24 unidades é bem pesado, é significante, né? Então acaba que às vezes o condomínio ele começa com o porteiro e depois de alguns anos, conforme vai evoluindo o custo da taxa condominial, decide-se por uma portaria remota ou até por manter apenas no interfone, que é algo mais simples, né? E aí o importante é só o condomínio se organizar e se estruturar ou para ter um controle de acesso, seja através de um facial ou através do tag, porque o que mais pega quando sai dessa transição de ter porteiro para não ter o porteiro é a questão da segurança, né? Sim. Se tem só a chave ali, que a maioria dos prédios é assim, quando não tem o porteiro, o alerta que fica, que infelizmente a gente faz muita força para mudar essa cultura, que nem a gente já falou aqui agora há pouco, só toma providência depois que ocorre alguma coisa, né? Então, primeiro tem que acontecer alguma coisa ruim para depois tomar providência, né? Exatamente. Quando você tenta trazer algo novo, nem sempre é bem recebido. Muitas das vezes o olhar do proprietário, que muitas das vezes é investidor, ele vira e fala assim, pô, mas esse cara tá trazendo custo para mim, mas na realidade a gente tá trazendo, às vezes, na tentativa de trazer segurança para o condomínio, né? Porque se uma pessoa sai hoje, é inquilina, ela tem 2 cópias de chave, deixa uma na imobiliária e ela tem a outra, e em algum momento ela tá mal intencionada, né? Não tem como controlar, você não tem porteiro, você tem fator inibidor, você tem câmera, já ajuda, mas fator inibidor, né? Nada vai... Quanto não mais é uma segurança, dificultar, né? Isso. Patrimonial, nada, né? Exato. E quanto mais a gente puder dificultar, seja tanto para o morador, ou alguém que saiu, ou até para a pessoa mal intencionada, né? Para o criminoso ali, quanto mais puder dificultar, melhor. Né? Então, essa situação acaba ocorrendo, essa transição, muito pelo custo. Né? Entendi. Às vezes fica difícil do condomínio suportar o custo e acaba migrando ou para portaria remota ou para portaria autônoma, né? Ou até só no interfone mesmo para poder ter ali uma forma de... Não é nem gerenciar, né? Porque o interfone ele não te permite uma gestão de acesso se não tiver um controlador de acesso. Exatamente. Né? E acaba gerando conflitos, assim, quando o proprietário, às vezes, não acha tão importante, que nem você falou, ele viu o lado do custo. Porque às vezes ele é um investidor, né? Que nem você mesmo citou, ele não mora lá. E o inquilino sente essa necessidade de maior proteção e o proprietário enxerga o custo. E aí ele não concorda muito. Tudo bem que tem que ter uma comissão também, né? Mas gera conflito esse tipo de decisão, assim, maior, que um proprietário adere, o outro não? Acontece, natural, né? As pessoas pensam diferente e aí é um desafio que, ou com argumento, ou às vezes com demanda de reclamações, né? As pessoas precisam se posicionar de forma, de repente, escrita. Né? E aí é na votação que isso vai ser definido. Na votação acaba sendo definido, mas acho que um bom preparo para ir com uma assembleia, tentando disseminar né, esse paradigma de, mas eu sou investidor, eu vou ficar gastando, né? Na realidade... Mas ele não vive a realidade do dia a dia, né? Ele não sabe o que acontece ali no dia a dia, né? Além de não viver a realidade, assim... Tem que ter uma outra visão, né? Tá agregando ao patrimônio, né? Exatamente. Quando você está olhando para a segurança, você está agregando ao patrimônio. O patrimônio vai valorizar, Sim. né? Você olha para um condomínio que não tem o controle de acesso e para outro condomínio que tem o controle de acesso, tem uma grande diferença de você conseguir controlar quem está acessando, quem está saindo do edifício, em que momento, Sim. né? E se você precisar buscar essa informação em algum momento, de alguma coisa que ocorra, você tendo câmeras complementar a um controle de acesso, isso facilita muito o trabalho do síndico quando ele precisa buscar alguma coisa ali. Né? E aí que para driblar é aquela questão que você falou, que o síndico também tem que ter muito psicológico, né? Porque o jogo de cintura para poder lidar com cada tipo de ser humano, né? Sim, as pessoas são diferentes, as pessoas
Pós-pandemia, vendia-se que empatia, né? Mas eu acho que isso não aconteceu, pelo menos eu não vejo isso no dia a dia. Exatamente. Né? As pessoas querem muito e querem muito e querem agora. E querem pagar pouco, né? É sempre por essa linha, né? Então, assim, a gente tenta equilibrar o que dá, né? Eu acho que nós atuando como administradora e como síndico, tem algumas coisas que a gente consegue favorecer, né? Vou citar alguns exemplos. Pela força que a gente tem no mercado de relacionamento, né? Hoje a gente atende 9 condomínios como síndico, então pela força de mercado, eu consegui, acho que não vou saber precisar período, mas nós conseguimos 4 baixas no custo do gás. Hoje a gente já tem energia renovável nos condomínios, né? Nós temos parceiro que trabalha junto, aí a gente já levou energia renovável para os condomínios. Dedetização, limpeza de caixa d'água, tem acho que 3 ou 4 anos que a gente não tem reajuste porque a gente fecha sempre um pacote, né? E isso acaba levando benefício também, às vezes até para os condomínios administrados, porque quando a gente faz um balcão de negociação, eu tento estender esse benefício para todo mundo, né? Não que seja restrito apenas aos condomínios que eu atuo como síndico. Então, quando o pessoal está ali com a gente, acaba ganhando um bônus ali, né, por essa negociação que a gente acaba fazendo em lote pela atuação no mercado direta, né, em loco, como síndico, gestor, fazendo, estabelecendo negociações. Me veio aqui agora os carros híbridos que estão chegando aí. Certo. Como adequar os condomínios a esses carros híbridos, principalmente condomínios antigos, né, que não tem essa estrutura já definida, como fazer? Saiu uma normativa recente, eu não li ainda, mas saiu uma normativa recente a respeito, mas o ideal chama-se uma assembleia, traz o engenheiro, em cima da normativa discute-se se na infraestrutura faz uma avaliação, né? Apresenta essa avaliação em assembleia, discute-se se é necessário uma adaptação, se cabe dentro da estrutura do edifício, mas tudo amparado por um engenheiro elétrico para dar a devida segurança e não botar em risco nem o veículo e muito mais ainda a vida das pessoas ali que residem, né? Sim. Então é por esse caminho que deve seguir. Não adianta querer puxar uma tomada de casa e ligar lá, porque está botando todo mundo em risco, claro, né? Não é só ele ou só o próprio veículo, né? E você como síndico e como administradora tem que estar sempre antenado nessa questão, né? De evolução do que vem acontecendo na evolução para poder adequar, né? Exato. Para estar preparado, no mínimo, de dar um direcionamento, né? Isso. Porque muitas das vezes são coisas que fogem da nossa área de atuação, né? Porque engenharia elétrica, né? Mas eu tenho que estar devidamente antenado para falar, pessoal, peraí, não é por aí, o caminho é esse, né? Então, enquanto administrador e síndico, tem que estar sempre antenado e bem preparado para poder dar o devido direcionamento, né? Acho que como administrador e síndico tem que ser especialista no assunto para poder respaldar e blindar o condomínio de qualquer coisa que possa gerar contratempo, prejuízo, transtorno, né? É por essa linha que a gente sempre olha o mercado e procura atuar. Felipe, a gente agradece sua presença aqui. Deixa para os nossos telespectadores endereço, telefone da administradora, da Imparcondos, quem quiser te procurar, conhecer mais o seu trabalho, para estar entrando em contato. Bacana. Nós estamos posicionados na rua Presidente Kennedy, 396, Jardim Estrela, próximo da Igreja São Judas. Nosso telefone de contato é 3301-3643, é o fixo e é também o WhatsApp, né? Acho que hoje quem procura em Imparcondos tem esse diferencial, tem esse plus de negociação, né? E a gente sempre procura olhar para o mercado de uma forma que a gente consiga trazer novas soluções, né? Hoje, além da administração de síndico profissional, dentro da nossa equipe, a gente consegue atender seguro, né? Tem a parte de seguro, tem a parte de certificado digital e tem um sonho... Essa para a próxima. Tá. E tem um sonho aí de repente, trazer uma usina própria fotovoltaica da Imparcondos. Vamos ver se vai acontecer. Tem um evento que eu vou estar participando 20 e 21 de outubro em São Paulo. Bacana. Buscando entender um pouco mais do mercado para ver se faz sentido trazer isso para os condomínios. Obviamente, quem é cliente da Imparcondos com um diferencial a mais. Se o mercado traz a 10, a gente leva um pouco mais de benefício. 10% de redução, a gente leva um pouco mais de benefício para os nossos condomínios. Fotovoltaica, que você fala, energia solar, né? Para quem é traduzindo para o português, que todo mundo entende, é energia solar, né? Isso. Então tá bom. Obrigado, Felipe. Foi um prazer entrevistá-lo, tá? Foi esclarecedor, Laine.
presença Muito sua aqui. Obrigado. obrigada. Sempre deixa mais bonito o nosso sinal verde, né, Felipe? É isso aí. Só dois homens aqui ia ficar, né, feio. Uma mulher agradeço sempre embeleza também. mais. Obrigado. Felipe, muito obrigada pelos esclarecimentos. E conforme forem surgindo as novidades aí do seu trabalho, volta que a gente está te esperando. Vem Claro. contar pra gente. Fico Tá à bom? disposição também para novos convites aí. Agradeço demais vocês pelo bate-papo, por me receber aqui e abrir, né, esse espaço, esse tempo para a gente falar, bater um papo um pouquinho sobre condomínio e esclarecer as pessoas. Com certeza. Você, nosso telespectador que nos acompanha, nos assiste, continua nos seguindo. Inscreva-se no nosso canal, inscreve seu cachorro. Todo mundo que puder se inscrever, você inscreve lá que vai ajudar a gente, tá bom? Obrigado. E se quiserem algum assunto em específico, deixa nos comentários para a gente poder trazer a abordagem para cá, tá bom? Muito obrigada, até logo.